Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor João e a gente vai dar continuidade ao exercício, à videoaula sobre a Revolução Industrial. Peço que vocês abram lá na página 72. Porque assim, a gente já vinha vendo como a Inglaterra se configurou para a Revolução Industrial. Agora a gente tem que entender as consequências dessa revolução. A gente vê a passagem do artesanato, da manufatura para a maquinofatura. E agora a gente tem que ver o que foi que isso ocasionou dentro do território inglês. Né? Como é que a Inglaterra reagiu? O que foi que aconteceu lá? Então vamos iniciar. Primeira consequência, a política dos cercamentos. Essa política, gente, o próprio nome já diz, é de colocar cercas. A gente sai de uma idade média para uma idade moderna em que as fazendas não precisavam de cercas. Ou seja, você não precisava daquela propriedade cercada sendo sua. Como é que funcionava lá na Idade Média? Eu não sei se vocês lembram, mas lá na Idade Média a gente tinha os feudos em que vários servos estavam lá na terra, tá bom? Vários servos estavam ligados à terra e moravam lá de favor, como se fossem os moradores. Então eu tinha uma terra minha, um feudo meu, eu emprestava para que as outras pessoas pudessem vir morar nessas terras e parte da produção era me dada. Por exemplo, eu deixava algumas famílias virem morar na minha terra e eu dizia, ó, vocês vão ter que plantar milho e a cada 100 sacos de milho que vocês colherem, 70 é meu. Então, era assim que funcionava. Foi que mudou com a Revolução Industrial. O que foi que aconteceu? Gente, antes de a gente continuar, só um parêntese, aquelas pessoas que sentem dificuldade, que têm um pouco mais de dificuldade de entender os conteúdos, podem me chamar no privado, desde que seja no horário conveniente, tá bom? Que eu tiro as dúvidas tranquilamente. E vou deixar também no link da descrição desse vídeo, alguns links que possam ajudar vocês a entender essas consequências, a entender a Revolução Industrial. Então, o que é que acontece? Com a primeira Revolução Industrial, que é da indústria têxtil, ou seja, da indústria de roupa, eles precisavam de algodão, eles precisavam de lã. Então, aquela fazenda que antes produzia milho, que antes produzia feijão, por exemplo, que antes produzia, que praticava pecuária, que é a criação de animais, agora ela vai querer apenas criar ovelhas ou plantar algodão. Então, vamos entender lá no artesanato para a manufatura, como a gente já tinha entendido na aula passada, que agora o fabricante ele precisa de algodão suficiente para 150 camisas, ou lã para 150 camisas, 150 peças de roupa. Então, aquela fazenda ela vai ter que abrir mão de mais terras para ou criar ovelhas ou plantar o algodão. Então, aquelas famílias que estavam na minha terra, eu vou expulsar para poder eu ter mais espaço para plantar algodão ou para criar ovelhas. A partir da hora que nós vamos passar para a maquinofatura, eu vou precisar de ainda mais espaço. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou expulsar todo mundo da minha terra. Só preciso de uma família, ou seja, de 50, 49 foram expulsas. Eu só preciso de uma família, que essa família olhe as minhas ovelhas, que essa família cuide do algodão, até porque vão surgir depois as máquinas de plantio que vão ajudar no plantio. Já existia a força de tração animal, então não precisava aquela quantidade enorme de gente. Então, eu vou usar toda a minha terra, que antes era arrendada, a gente pode dizer assim, antes era emprestada a outras pessoas para que elas pudessem usar. Eu vou usar ela só para mim, só para minha plantação, só para minha criação. Então, essas pessoas são expulsas da minha terra. Isso se chama êxodo rural. Anotem aí bem grande no caderno. Êxodo rural. Essas pessoas, quando saem das fazendas, elas não têm para onde, elas estão desempregadas, elas estão com fome. E elas vão para onde, professor? Elas vão para os centros urbanos. Porque lá havia a esperança de quê? De trabalho. Trabalho aonde? Nas fábricas.
As fábricas, as cooperativas precisavam de pessoas. As manufaturas precisavam dessas pessoas. Então, eles saem do campo e vão para as cidades. Qual é o problema? Eu acredito que vocês já assistiram um filme chamado A Fantástica Fábrica de Chocolates. Né? Tem um antigo, tem um novo, que é com John Depp. Naquele filme, A Fantástica Fábrica de Chocolates, a gente vê que a cidade toda, ou pelo menos o bairro todo, foi construído ao redor da fábrica. Então, a gente tem vários casebres pobres, várias casas que vivem ao redor da fábrica. E a partir da hora que o seu William Wonka, né, quem não assistiu, assista, é muito bom o filme, resolve fechar a fábrica, ou seja, resolve tirar os trabalhadores de lá, eles vão viver de forma miserável. Mas uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que essas pessoas que viviam lá no campo, que vão para as cidades, elas vão morar ao redor das fábricas. Desculpa, eles vão morar ao redor das fábricas. Por quê? Na aula passada, a gente viu que se trabalhava. Vão morar ao redor das fábricas? Vão morar ao redor das fábricas por quê? Como a gente viu na aula passada, eles trabalhavam 16 horas por dia. Então, esse fato deles trabalharem tanto tempo, eles não tinham tempo suficiente sobrando para eles poderem se deslocar de uma casa muito longe das fábricas e irem trabalhar e depois voltar. Então eles começam a se amontoar ao redor das fábricas. É tanto que o historiador, um pesquisador francês, ele vai a pedido do rei da França para a Inglaterra saber que revolução era essa que estava acontecendo. Quando ele chega, gente, imagina um monte de casebre ao redor de uma fábrica, sem saneamento básico, sem estrutura, sem nada. Eles estão todos ao redor da fábrica, morando ao redor da fábrica. Então, o que é que ocorre? Eles faziam as necessidades nos pinicos, jogavam pela janela. Então, o historiador francês, quando ele vai pedir do rei da França para a Inglaterra, que ele chega lá, ele diz: Vossa Majestade, as ruas de Londres não se vê nem o calçamento. Só se vê fezes e urina. Ou seja, não é nada daquela coisa bonita que a gente vê na televisão, nas peças, né, nos filmes. A Revolução Industrial foi um devastador para a cidade de Londres. A poluição. Se hoje a poluição, com os combustíveis que a gente tem hoje, imagine naquela época com o carvão. O tanto de fumaça que fazia, que a gente vai fazer um churrasco, a gente incendeia uma rua inteira. Imagina essas fábricas ligadas sempre. Então, a vida ao redor das fábricas eram essas. Eram de pouco saneamento básico, né? Ou pouco não, quase nenhum. Eles simplesmente viviam daquela miserabilidade ao redor das fábricas, naqueles casebres ao redor das fábricas. Outra consequência é o inchaço urbano, que vem também da consequência do êxodo rural. O pessoal do campo vai todo morar nas cidades, vão todos para as cidades, se amontoar nas cidades, e quando chegam lá não tem onde morar, não tem onde ficar, e eles vão se instalando ali ao redor da fábrica. Alguns não têm, vão se formando bairros periféricos, vão se formando lugares periféricos, enfim. Então é um problema que Londres vai enfrentar. Outra coisa, o trabalho infantil. Os baixos salários, como a gente já havia discutido na aula passada, vão fazer com que os pais coloquem as crianças para trabalhar. Vão fazer com que os pais utilizem as crianças de dentro de casa para ir para esses trabalhos, né? Para que essas crianças ajudem na renda de casa. E aí a gente vai ver vários problemas. Gente, não existia lei trabalhista nessa época. Não existia leis regulamentando como é que esses operários deveriam ser tratados. Então, vocês assistiram lá o vídeo de Charlie Chaplin, e ele é tratado quase que como uma máquina, né? Quase que como um não ser humano. Então, as crianças vão trabalhar nessas fábricas fazendo o que, professor? Limpando máquinas. Elas vão trabalhar nessas fábricas limpando chaminés. Então isso vai ser uma coisa muito comum, virou peças. Mais peças que são os limpadores de chaminés. Essas crianças que trabalhavam para limpar, porque a fuligem, o que é fuligem? É o desgaste do carvão, da fumaça, que vai ficando preso nas paredes
e vai terminar entupindo. Então eles tinham que estar limpando sempre. As máquinas também. Só que a fábrica não podia parar. Então essas crianças faziam essa limpeza enquanto as fábricas estavam funcionando. Então o que é que vai acontecer? Criança perdendo braço, perdendo perna, perdendo dedo. E detalhe, se uma criança perdia o braço dentro de uma máquina, travava lá a máquina, o pai tinha que pagar uma indenização ao dono da fábrica pelo constrangimento ou pela paralisação do trabalho. Outra coisa, vamos supor que a criança tinha que limpar a chaminés, e vocês sabem como são as chaminés das fábricas, né? Que ela começa bem larga e ela vai se afunilando. Então as crianças tinham que ser magras para fazer esse serviço, tanto das chaminés quanto das máquinas. Então o que é que os pais faziam? Deixavam os filhos sem comer, para que eles pudessem ser magros, desnutridos, quase que uma desnutrição intencional, para que eles pudessem passar com facilidade entre as máquinas ou subir nessas chaminés. Quando essa criança entalava lá, por exemplo, o que é que eles faziam? Eles colocavam um caldeirão de água e óleo, e o vapor da água e o vapor do óleo derretia a pele da criança e caía só o cadáver no chão. Então, essa era uma das coisas que aconteciam nessas fábricas. Outra coisa, as doenças dentro, principalmente da manufatura desses galpões onde trabalhavam tanta gente, porque não tinha higiene nenhuma. Não tinha higiene nenhuma. Eles viviam nessas fábricas, eles viviam desses trabalhos, mas em condições insalubres. Ou seja, como não tinha tempo de ir no banheiro, como a gente viu lá no filme Charlie Chaplin, ele não tinha tempo de descanso, eles faziam as necessidades nas calças, eles, se tivesse com uma dor de barriga, ia trabalhar e ele ficava o dia inteiro lá, fazendo as próprias necessidades nas calças, não tinha iluminação boa, não era arejado, então as doenças vão se propagar muito fácil dentro dessas cooperativas, dessas fábricas, porque não tem condição de higiene, não tem condição mínima de trabalho. Então a Revolução Industrial ela foi devastadora para esses funcionários, para essas pessoas que estavam lá, né? Para esses trabalhadores. Então, não tinha férias, o salário não era regulamentado. Essas são algumas das consequências que a gente vai ver. E a outra consequência importante que a gente tem que destacar mais na frente é o desemprego. Porque a partir da hora que a gente substitui o trabalho do homem de 50 pessoas por uma máquina, como eu falei a vocês, o homem deixa de ser um trabalhador e passa a ser um operário. Quando eu faço isso, eu gero o quê? Desemprego. Não preciso mais daquela quantidade enorme de trabalhadores dentro de uma fábrica, se a máquina faz o serviço. Então vai gerar desemprego, desemprego gera pobreza, e aí uma série de mazelas vão ser desencadeadas através dessas consequências da Revolução Industrial. Então a gente vai ver algumas coisas que vão acontecendo, algumas revoltas que vão acontecer em Londres, revoltas trabalhistas para lutar pelos direitos desses trabalhadores, tá bom? Então, inclusive, gente, essa forma de se trabalhar de manufatura já foi denunciada várias vezes. A Nike, a Adidas, a Zara, várias empresas já tiveram denúncias, né? Foram investigadas por trabalho infantil de crianças chinesas ou tailandesas. Inclusive, houve um período em que se descobriu nas solas dos sapatos da Nike, dos tênis, pedidos de socorro de crianças que são praticamente escravizadas para a gente calçar esses tênis aqui, certo? Então, porque lá, apesar do trabalho escravo ser condenado pelas Nações Unidas, determinadas regiões do globo admitem esse trabalho infantil, né? Admitem esse trabalho semi-escravo. Aqui no Brasil, lavouras de cana-de-açúcar, lavouras de café foram descobertas dentro dessa década ainda com trabalho escravo. Crianças que nem a digital dos dedos tinham mais, de tanto que eles trabalhavam. Então a gente vê
uma permanência ainda exaustiva dessas formas de trabalho. Então a gente vai ver que os trabalhadores vão se organizar e vão formar resistência e vão lutar pelos seus direitos devido a essas consequências que a Revolução Industrial vem trazendo. E essa Revolução Industrial não para. Então, talvez Zygmunt Bauman, ele vai falar, que é um historiador, sociólogo, que a gente está num mundo líquido. Karl Marx vai dizer, tudo que é sólido agora se desmancha no ar. A gente não tem certeza de nada. Por exemplo, essa pandemia de coronavírus provou que tem coisas que não são tão necessárias. Apesar de ser necessário, que a gente diz assim, para um bom convívio, para uma boa relação, a gente não depende exclusivamente daquilo, né? A gente não depende exclusivamente, a gente pode viver sem. Claro que a gente vai viver sem de forma mais triste, mais acanhada, mas é possível viver sem algumas coisas que a gente achava extremamente necessárias. Os professores terão e têm que se reinventar, têm que aderir às novas tecnologias. A gente tem que apanhar muito para aprender a usar esses aplicativos, para que a gente não seja substituído por máquinas. A gente está vendo a quantidade de médicos que estão sendo mortos, de enfermeiros, profissionais de saúde, no combate ao coronavírus, né? Por quê? Porque mesmo usando aquelas proteções, o vírus acaba chegando, vai chegar uma época em que as máquinas vão fazer esse serviço. A desumanização dos serviços pela máquina, que a gente já enfrentou lá na Revolução Industrial. Então, olha só, gente. Eu quero que vocês realizem o exercício da página 75, questão 1, 2 e 3. Então, a 1 vai dizer assim: reflita e comente sobre o processo de transição das relações de trabalho das manufaturas e no artesanato para o trabalho industrial. Aquilo que a gente comentou na outra aula, né? Como foi que passou da manufatura, do artesanato para a maquinofatura? Como é que esse processo aconteceu e quais foram suas causas e consequências? Para onde foram esses trabalhadores? O que é que aconteceu com eles, né? Baixos salários, tudo que a gente já vinha comentando. Questão 2. Os trabalhadores nas indústrias tiveram muitas dificuldades e poucas condições, sendo afastados do produto final de sua força de trabalho. Comenta a situação do trabalhador nesse momento. É aquele vídeo de Charles Chaplin. Ele não sabe o que acontece no final da linha de montagem. Ele não é mais o artesão que pega a matéria-prima, que produz e que vende. Agora, ele apenas opera uma máquina que faz parte da produção. Ele não tem mais esse controle da produção como um todo. Ele apenas vende agora sua força de trabalho e não seu produto. Questão 3. O Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, ao lado do Ministério Público do Trabalho, MPT, vem desenvolvendo um forte combate para erradicar o trabalho infantil no Brasil, justamente nos últimos 12 anos. Durante o processo de industrialização na Europa, essencialmente na Inglaterra, mulheres e crianças trabalhavam nas fábricas. Reflita e discorra sobre esse processo. É justamente isso que a gente comentou agora há pouco, das crianças que tinham que trabalhar nessas fábricas para ajudar os pais em casa, com baixo. Agora a gente tem que imaginar uma coisa: se o pai recebia 50, vamos supor, 50 reais a cada 15 dias, a mulher recebia 20 e a criança recebia 5. Então, apesar deles irem ajudar, a gente sabe que esse processo era bem complicado. Então, reflitam e façam essas 3 questões para a gente debater na próxima aula, ok?